apaixono no que faço, mas depois me arrependo, é tarde. Não adianta chorar pelo leite que foi derramado. E agora toda noite. É óbvio que o que você acabou de ver foi um leite fervendo. E quando o leite ferve, ele sobe e se você não ficar atento, ele derrama. Mas pode não parecer óbvio que um leite fervendo é muito parecido com as suas emoções. Quando você deixa a sua emoção extrapolar a ponto de você perder o controle e fazer uma sujeira. E o que isso tem a ver com inteligência emocional? Tem muito a ver. O que te irrita? O que te magoa? O que te tira do sério? O que você quer para a sua vida? O que você não quer para a sua vida? Essas são perguntas que normalmente a gente não se faz. E enquanto eu estava fazendo essas perguntas, você já estava pensando isso. E a resposta dessas perguntas diz muito sobre a sua inteligência emocional. Que é justamente a falta de inteligência emocional que vai gerar essas emoções que eu acabei de falar. Se você quer entender o que é e como funciona a inteligência emocional, além de ter um caminho para você desenvolver a sua inteligência emocional, fique até o final desse vídeo que eu vou revelar para você. Eu sou Marcinho Álvares, Brain Influencer, e eu ajudo você a tomar decisões que façam sentido para o seu sucesso. Você acabou de ver um vídeo de um leite fervendo. Você já parou para observar que você não pode esquecer o leite no fogo? Que você não pode tirar o olho do leite? Que é curioso que você está ali o tempo inteiro atento ao leite. E às vezes o outro te chama atenção, você olha e quando você abaixa a cabeça o leite já ferveu e já derramou. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Quantas vezes você já viu isso acontecer? Isso é muito comum. Assim como é comum com as nossas emoções. A gente está em meio a uma situação e aí acontece alguma coisa e aí não dá tempo nem de você pensar. Ou você acredita que não dê tempo nem de você pensar e o leite derrama. São situações que seja influenciado pelos outros ou influenciado por alguma coisa, você deixa-se ser dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, que vai culminar em uma emoção. Agora há pouco eu estava ali fazendo exatamente fervendo leite para fazer um iogurte, que eu faço o meu iogurte em casa mesmo. E eu fervo o leite, depois eu deixo ele esfriar um pouco, coloco um iogurte natural, já fica a receita para você e misturo. E depois coloco em umas vasilhas. E a hora que eu fui colocar nas vasilhas, eu uso uma concha e eu, ao levantar a vasilha, esbarrou na alça da panela que eu fervi o leite e derramou. O primeiro pico de emoção que eu tive foi... Mas isso durou 3 segundos. Por quê? Porque é escolha. É porque eu estava observando, é como o leite mesmo. Ou seja, o leite chegou ao ponto de derramar e eu abaixei o fogo. O leite que eu estou falando são minhas emoções. E aí eu baixei o fogo e quando eu abaixei o fogo, eu já fui capaz de rir da situação. Ou seja, o que é rir da situação? Ridículo você se deixar influenciar, sofrer por causa de uma coisa tão pequena. Simplesmente pegue um pano ou alguma coisa, vá lá, limpe e continue fazendo o que você tem que fazer. Ao invés de ficar lamentando, remoendo, xingando, esbravejando. Esse lamentar, xingar, esbravejar é você deixar que o leite derrame. E agora imagina se você permite que isso aconteça com você o dia todo, em quase todas as situações. Como que você acha que vai ser sua vida? Que tipo de hormônio que você vai estar liberando no seu organismo? Que tipo de toxina você está liberando, porque acaba sendo uma toxina? As respostas para as perguntas que eu fiz sobre o que te irrita, o que te magoa, o que te aborrece, o que te contraria,
elas estão dentro de você e falam sobre a sua inteligência emocional, porque, na verdade, quando fala o que te irrita, o que te magoa, não é o que te irrita, não é o que te magoa, é com o que você se irrita, é com o que você se magoa. Porque a gente tem o hábito, e isso é um padrão social, de transferir a responsabilidade para o outro das emoções que a gente tem. Você me deixou triste, você me magoou, você me decepcionou. Não. Você se irritou, você se magoou, você se decepcionou. Pela constituição, pelo mundo que você tem. Se você quer ter um mundo melhor, ressignifique o mundo que você tem, o mundo das suas emoções. Todas essas perguntas, elas estão ligadas a situações externas, mas que você reage de acordo com o seu mundo, com as suas questões internas. E nesse ponto eu vou contar uma história que vai exemplificar como funciona a inteligência emocional ou como funciona a nossa mente. As pessoas que moravam na comunidade, um morava próximo do outro, mas não tão próximo. Vamos supor aí uns 300 metros. E tinha um vizinho dele, esse de 300 metros de distância, ele era carpinteiro e ele tinha as ferramentas, claro, né, para trabalhar com a carpintaria. E aí, esse vizinho precisava de um martelo. E ele falou assim, eu vou lá pedir esse martelo para o vizinho emprestado. Porém, o que ele ouvia falar do vizinho, porque ele não o conhecia muito bem, era que o vizinho era muito... cri-cri, aquelas pessoas que eles falam que é meio enjoado, meio chatinho. Então, ele falou assim, mas eu não tenho outra opção, como que eu vou fazer? Eu preciso do martelo, eu vou lá pedir, eu não acho que não é possível. Como que pode uma ferramenta, eu venho cá, uso a ferramenta e já devolvo? Não tem por que ele me dizer não. E assim ele tomou a decisão de ir lá pedir o martelo emprestado e saiu andando para ir buscar o martelo. Nesses 300 metros você vai andar o quê? Vai fazer uns 300 metros, não sei, 7 minutos mais ou menos. Então nesses 7 minutos ele ficou pensando o que poderia acontecer com ele pedindo ao vizinho o martelo emprestado. E ele ficou naquele diálogo interno, né? De um lado ficava uma voz falando com ele, o cara é pau de espinho, ele vai te tratar mal, ele vai te xingar, ele não vai emprestar. E o outro falando assim, não, mas o que tem de... A outra voz, né? O que tem de errado nisso? Não vejo problema nenhum, as pessoas... não tem por que não emprestar, as pessoas são solidárias, de um modo geral. As pessoas são boas, elas têm boas intenções e de repente não tem nada a ver. Eu acho assim, você emprestaria? E assim ficou esse diálogo interno assim, mas aí a voz sempre incomodando ele, falando assim, mas se ele não emprestar, e aí se ele te tratar mal, se ele te magoar, se ele te xingar, você vai permitir que isso aconteça? Você não pode permitir que ele faça isso com você e tal. E foi falando, foi discutindo com ele mesmo, né? Até chegar na porta do vizinho. E a hora que ele chegou na porta do vizinho, ele estava tão contaminado pelos pensamentos dele, que a hora que ele bateu, que o vizinho abriu, a emoção ou a ação que ele teve em função do sentimento e dos pensamentos que ele estava tendo foi: você quer saber do negócio? Eu não quero esse martelo seu não. Pega esse martelo e enfia lá na sua caixa de ferramenta. É assim que funcionam as emoções, e eu dei um exemplo clássico de falta de controle emocional. O que acontece com as pessoas é que elas deliram. E aí, quando eu falo em delírio, você imagina que delírio é coisa de doido, né? Que delírio é coisa de maluco. Não, delírio não é coisa de maluco. Todo mundo delira. Delírio é uma distorção da realidade. Ele nem conhecia o vizinho e começou a julgar, começou a imaginar o que fosse acontecer.
E os pensamentos que ele tinha não correspondiam à realidade, porque ele não sabia qual que era a realidade. É igual o caso dos casais, por exemplo, que recentemente eu vi, eu sempre acompanho as redes sociais porque eu tenho que acompanhar, porque eu trabalho com isso, né? E aí eu assistindo lá não sei se foi Reels, o TikTok, eu sempre estou buscando ali, observando como que é o comportamento das pessoas ali, eu vi muito interessante. Que como se fosse o namorado dormindo, ou poderia ser a namorada, tanto faz, e mandou uma mensagem, oi, aí ele não responde, ela falou assim, aí ela vai e mandou outra, responde, não sei o que tem, e aí vai daí a pouco liga, e ele estava dormindo no sofá. Aí por fim ela, você deve estar com outra, essa vagabunda, não sei o que tem, e ele dormindo. Então olha o que estava acontecendo na cabeça dela, o que estava passando na cabeça dela enquanto ele dormia. Esse é um tipo de delírio muito comum que está relacionado à falta de inteligência emocional. Mas aí eu estou falando de inteligência emocional, o que é essa tal de inteligência emocional, não é? Antes de falar o que é inteligência emocional, e tomando essa história como exemplo, como você vai definir se uma coisa é boa ou se ela é ruim? Se a pessoa é boa ou se ela é ruim? Não tem como definir. De um modo geral, as pessoas têm uma intenção positiva. Ainda que as pessoas se comportem da forma que a gente não gostaria, a intenção dela é positiva. Ninguém é 100% mal ou 100% bom. É o posicionamento que você tem que vai definir como que você vai receber o que é de fora. Um exemplo prático. Demissão, você acha que é uma coisa boa ou que é uma coisa ruim? Ser mandado embora do emprego é uma coisa boa ou uma coisa ruim? O senso comum, se a gente for acompanhar a manada ou a sociedade, a resposta imediata é que ser demitido é uma coisa ruim. Pois é, já aconteceu comigo. Eu já fui demitido mais de uma vez. E a primeira vez que eu fui demitido não foi ruim, foi horrível. Eu fiquei possesso, fiquei irado. Nessa época eu não tinha controle emocional, eu não tinha inteligência emocional. E eu culpei a pessoa que me mandou embora. Eu tinha raiva dela, eu tinha ódio dela, eu guardei mágoa dela. Para falar a verdade, eu guardei mágoa dela durante um bom tempo. E sabe quanto tempo durou essa mágoa? Durou o tempo para eu perceber que eu precisei ser demitido para ter a oportunidade de me tornar gerente de recursos humanos. Eu saí de uma condição de chão de fábrica, de quem trabalhava com manutenção, de quem carregava equipamento pesado, de quem sujava muito a roupa, mexia com óleo, com graxa, com eletricidade, trabalhava em horário de revezamento às vezes, para um cargo administrativo de gerente de recursos humanos. Aí eu te pergunto, eu ser demitido, foi bom ou foi ruim? Eu ser demitido, ou partindo do princípio da palavra demissão, uma demissão é boa ou é ruim? Aí eu passei a entender que uma demissão é uma oportunidade. A demissão vai ser ruim se você focar na demissão, ou seja, uma vez demitido, você ficar pensando que foi demitido, ou ficar com a sua mente no passado, porque uma vez que você foi demitido, você não volta. Opa, fui demitido. Coitado de mim, eu sou infeliz, eu sou um miserável, eu sou injustiçado, aquela empresa não presta. Tudo isso que você já está falando já faz parte do passado, porque você já está demitido. Fui demitido. Opa, oportunidade. Onde é que eu vou buscar novas oportunidades? A demissão é uma oportunidade. E se você muda a sua mente, se você tem inteligência emocional para controlar ou para administrar essas emoções, com certeza os resultados são bem melhores e você muda inclusive o seu estado de humor. No lugar de se sentir
vítima da demissão, você perceber a demissão como uma oportunidade, o sentimento que você tem em relação a isso já vai mudar, a sua energia já vai mudar. Aquela energia negativa pela demissão vai ser substituída pela energia positiva de você buscar novas oportunidades. Então, de fato, a decepção, ela é sua, é uma expectativa sua. Você trabalha em uma empresa achando que nunca mais vai sair de lá. Essa expectativa de quem? É sua. Você faz a sociedade com a pessoa imaginando que nunca vai dar errado. Essa expectativa é de quem? É sua. Não adianta você colocar a culpa no sócio. Você tem que assumir essa responsabilidade para você, porque as escolhas foram suas. Foi você que se colocou nessa condição. E por colocar a culpa ou a responsabilidade no outro, você não age, você não muda. Você continua com esse relacionamento que não te faz bem, porque a culpa é do outro. Se a culpa é do outro, a gente pensa que quem tem que tomar a decisão de mudar essa situação é o outro. Essa responsabilidade é sua também. Não existe relacionamento que termine unilateralmente. Os dois vão corroborar para que esse relacionamento termine. E quando eu falo de relacionamento, a relação de societária também é um relacionamento. Diante de um problema, a pessoa tem duas opções. Ela pode retrair ou ela pode reagir. Nesse caso que eu falei, né, de uma pessoa que tem uma sociedade e ela não está satisfeita com essa sociedade, ela pode retrair, ou seja, aceitar aquela condição e ir tocando ali, juntando os cacos de um negócio ou de uma sociedade que já não faz mais sentido para ela, ou ela pode reagir. E quando eu falo de retrair ou reagir, está relacionado com o instinto de luta e fuga. O nosso sistema nervoso autônomo, ele entre outras coisas, ele tem o sistema parasimpático e o sistema simpático. É só para ilustrar, para você entender como que funciona o nosso organismo, o nosso cérebro, como que são as nossas reações. O sistema parasimpático é responsável por regular o nosso corpo, por manter a calma, pela nossa digestão, pela simbiose, por manter o nosso corpo em equilíbrio, funcionando perfeitamente. E já o sistema simpático, ele é responsável pelo nosso instinto de luta e fuga. O que aconteceria se você está andando na rua e de repente você vê um cachorro, um pitbull, na sua frente assim, e aí o pitbull para e olha para você? Qual que você imagina que vai ser a sua reação? Ou qual que você imagina que vai ser a sua emoção? Porque a sua emoção, na verdade, é a sua reação. É a reação imediata que você tem a uma situação, que você vai buscar um conhecimento prévio que você tem, e esse conhecimento prévio vai disparar essa reação, ou vai fazer você agir. Mas antes de você agir, imediatamente você vai ficar pálido, vai dar aquela paralisada, então seu rosto vai ficar branco, suas mãos vão ficar vermelhas, você não repara, mas é isso que acontece, suas pernas vão ficar vermelhas também, a sua digestão vai parar. É por isso que tem muita gente que fala assim, nossa senhora, eu até me borrei de medo. Quando diz borrei de medo, é disso que está falando. É porque o seu sistema simpático, ele para todas as suas funções normais para te preparar para a luta ou para a fuga. É por isso que o seu rosto fica branco. É porque o sangue foi para as mãos, ou para você partir para a porrada, ou para você correr. No caso do pitbull, é melhor correr, né? E é isso, é só para explicar para você como funciona o sistema simpático, que ele é responsável pela sua reação imediata, ele é responsável pela sua emoção imediata. É como o leite fervendo e você deixar ele derramar, é aquela coisa assim que você faz de impulso. E é claro que esse instinto, ele
ele é animal, né? Os animais também são assim. Na selva, o animal, quando ele se vê em perigo, ou ele vai atacar ou ele vai correr. A diferença dos animais para nós, seres humanos, é que depois desse impulso inicial, depois dessa reação imediata provocada pelo sistema simpático, que não tem como você se livrar dele, ou não tem como se livrar dessa reação, você pode sim ter o controle do que vai acontecer depois disso, que é o que você faz quando você desliga o leite. Então tá vindo aquela coisa assim, aquela explosão, e a hora assim que você abaixa o fogo, aquela emoção pode ser abrandada. Essa opção é sua, essa opção a gente pode exercitar. Ah, mas eu não tenho inteligência emocional. A inteligência emocional não é igual ao QI, né? O coeficiente de inteligência. É muito diferente. É como você lida com as situações. E a inteligência emocional pode ser desenvolvida. Se você não tem, você pode desenvolver. E para desenvolver a inteligência emocional, são várias coisas que você precisa fazer, mas a principal delas é observar. Se você conseguir perceber que você está começando a ficar exaltado, né? Aquela coisa vem assim, é igual um vulcão mesmo, né? Que vai entrar em erupção. E a diferença entre você ferver um leite e um vulcão é que sobre o vulcão ninguém tem controle. Mas o leite você consegue. Ou seja, a pessoa que não desenvolve inteligência emocional, ela é como se fosse um vulcão entrando em erupção e ninguém segura aquela pessoa que é explosiva e tal. Enquanto a pessoa que tem um controle do leite fervendo tem o controle da própria vida e da sua inteligência emocional. E quando eu falo em inteligência emocional, eu te pergunto, o que é emoção para você? Às vezes você está pensando assim, emoção é um sentimento. É muito comum as pessoas falarem que emoção é um sentimento. Então, vamos lá. Se eu pegar um tijolo e der com ele na sua cabeça, você vai sentir, não vai? Isso é emoção? Claro que não. A emoção, ela veio depois do sentimento. Ou seja, depois que você sentir o impacto do tijolo, é que vai saber qual que é a emoção. A sua emoção pode ser chorar, a sua emoção pode ser correr, e a sua emoção pode ser voar no meu pescoço e me bater também. Percebe? Para o mesmo sentimento, houve N emoções. E é isso que as pessoas, ou é isso que você precisa desenvolver, a capacidade de identificar a emoção para que você possa ter o controle sobre ela. Não é possível você não sentir, não é possível você não ter emoção, mas é possível você controlá-la. De forma mais simples, a emoção é uma reação automática que leva a uma ação. E de onde que vem esse automatismo? Vem das experiências. Só quem teve cara a cara com o pitbull, ou quem tem consciência do que é um pitbull, vai reagir, ter a reação de medo, por exemplo. Uma pessoa que nunca viu um cachorro na vida, não sabe que tem o perigo ali. Mas o instinto de sobrevivência vai fazer com que a pessoa, a princípio, considere aquilo uma ameaça. Eu já escutei história de crianças que têm medo de galinha. É muito comum, você vê, as crianças têm medo de brinquedo, têm medo de um monte de coisas. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Você só vai ter medo das suas emoções se você não conhecer. É quando você pensa, eu tenho até medo de como que eu vou reagir à situação. É porque você não conhece as suas emoções. Portanto, a inteligência emocional é um exemplo que eu estou te falando para você nunca mais esquecer. Inteligência emocional é como ferver o leite. Se você deixa o leite ferver até derramar, você não tem inteligência emocional. Agora, se você percebe, quando eu falo percebe, você tem que desenvolver isso.
Quando você passa a perceber que o leite está subindo, a inteligência emocional é o controle que você tem sobre o fogo para impedir que esse leite derrame ou que o pior aconteça. E saiba, quando o pior acontece, o maior prejudicado é você mesmo, porque essas emoções, elas vão afetar você, muito mais você do que o outro. Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele diz que sendo impossível você não ter emoções, e aí sim o contraponto à emoção é a razão, ele diz que o ideal é que você consiga balancear as emoções com a razão. Quando você tem o diálogo interno, que uma coisa está pedindo para você fazer o que você percebe que não vai ser bom para você, e a outra voz dentro de você, a voz interna, dizendo para você o que você deve fazer, sempre tem um exemplo, né, do capetinha e do anjinho e tal. Eu não chamo nem de capetinha nem de anjinho, eu chamo de alienígena. E por que eu chamo de alienígena? Porque realmente parece que é um ser que não faz parte de você, é um ET que vive na sua mente, que fica ali te incomodando, te sabotando, te sacaneando o tempo inteiro, fazendo você tomar decisões erradas, decisões que não vão te levar para onde você deseja. E em contrapartida, tem o gênio. E aí sim, por que gênio? Por que alienígena? O alienígena está sempre ali, ele está sempre alerta, sempre acordado. Agora, você já viu? Na história do gênio, o gênio está sempre alerta, sempre acordado? Não, ele fica lá guardadinho dentro da lâmpada. Para o gênio realizar os seus desejos, é necessário você esfregar a lâmpada. E é esse esfregar a lâmpada que eu chamo de se observar. Se você adquirir o hábito de estar sempre esfregando a lâmpada, ou seja, estar sempre se observando, o seu lado gênio vai sempre te ajudar a tomar as melhores decisões para você parar de ouvir o seu alienígena. E quando eu falo de gênio e alienígena, não tem nada a ver com razão, não tem nada a ver com emoção. Tem a ver com decisão. Porque tanto a sua razão quanto a sua emoção pode te levar para o seu sucesso ou pode te levar para o seu fracasso. Por isso Goleman diz do balanceamento. E aí quando o Goleman fala de inteligência emocional, ele coloca alguns componentes que fazem parte da inteligência emocional. E um deles, em minha opinião, o principal, o maior deles, é o autoconhecimento. Aí ele vem com o autoconhecimento, com a consciência emocional, a empatia. Ele diz também que tem uma influência direta na inteligência emocional, a motivação e os relacionamentos. Por que eu digo que o autoconhecimento é o mais importante? O autoconhecimento é mais importante porque quando você se conhece, você se deixa influenciar menos pelo meio. Você se torna senhor das suas emoções. Você vai continuar sentindo emoções, porém você vai ter o domínio sobre elas. O mais importante é você ter domínio sobre as emoções. E nesse sentido, existem coisas que você pode fazer para trazer o autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo aquilo que vai na contramão da depreciação, tudo aquilo que vai na contramão da sua baixa autoestima, tudo aquilo que vai na contramão de você se sentir mal, de você se sentir inferior, de você se sentir rejeitado, de você não se sentir aceito. Quando você desenvolve o seu autoconhecimento, você descobre um poder interno que cria uma casca, que faz com que você seja dono de si mesmo. Não vou dizer que seja impossível, mas fica muito difícil alguém te derrubar. E como que você consegue autoconhecimento? Como que você adquire autoconhecimento? Fazendo coisas que vão influenciar no seu desenvolvimento pessoal. Para observar, a maioria das coisas que você faz para os outros ou pelos outros. Poucas pessoas fazem coisas por elas mesmas. Até orar.
Quando a gente vai orar, a gente ora pelos outros, para os outros. Às vezes a gente ora não é porque você está orando para se tornar uma pessoa melhor. Você está orando porque fulano falou que tem que orar, porque o Beltrano falou que é importante orar. No sentido de exercitar a sua espiritualidade, não tem que necessariamente se orar. Então, para desenvolver o autoconhecimento, das coisas que desenvolve o autoconhecimento, vem a espiritualidade, a meditação, a atividade física, dormir bem, porque você precisa dormir porque você está com cansaço físico, mas essencialmente cansaço mental, ou seja, o cansaço do seu cérebro. E se o seu cérebro se mantém cansado, é impossível você tomar decisões certas. Mais uma coisa que desenvolve o autoconhecimento é o exercício do humor. O humor pode ser exercitado. É você buscar coisas que te façam sentir bem, que te façam sorrir. E eu acho importante salientar que até na qualidade das coisas que fazem você sorrir, você deve estar atento. Se você sorrir com a miséria do outro, com a desgraça do outro, com o que acontece de ruim na vida do outro, isso significa que é a visão que você tem do que é bom. Ou seja, é um tipo de sadismo porque você está rindo do que você não quer para você. Você está rindo de uma situação que você não gostaria de estar. Você já parou para pensar nisso? Nesse sentido, quando eu falo de humor, é você buscar um humor saudável, um humor que seja bom, um humor que seja inocente, no sentido de que o seu sorriso não dependa da miséria do outro, né? Da vergonha do outro, da dor do outro. Isso tudo traz qualidade de vida ou a falta dela, dependendo das escolhas que você faz. E também uma coisa que ajuda muito para você até entender as suas emoções, porque aí já entra no segundo ponto do Goleman, que é a consciência emocional, é você descrever as suas emoções. Um exercício muito importante ou muito interessante de se fazer depois de você ser tomado por uma emoção que trouxe um resultado negativo, vamos supor uma discussão com o namorado, com o pai, com a mãe, com o sócio, enfim, alguma coisa que não tenha tido o resultado que você gostaria, onde você se exaltou e perdeu o controle. Depois de perder o controle, não há nada que você possa fazer. Quando eu falo perder o controle, é perder o controle e a situação passou e aquele negócio ficou para trás, mas ficou aquele sentimento ruim. Sempre fica alguma coisa pesada na vida da gente quando a gente passa por uma situação de estresse. Tá, e o que pode ajudar que eu estou falando que é o exercício? O exercício é você pegar um papel. Pegue um papel e você vai mentalizar, você vai reviver a situação. E ao reviver a situação, você não vai pegar a situação ou o leite a hora que ele está derramando quando você está fervendo. Você vai pegar o leite quando começa a dar aquela nata, que ele vai esquentando assim, que vai formando aquelas tramas assim, que é a nata. Pega a partir dali. Imagine a situação, o passo a passo que foi desenvolvendo. E aí você identifique o que estava acontecendo quando o leite começou a ferver, começou a subir. E é aí que você tem que atuar. É identificar, escrevendo, assim, olha, cara, foi nesse ponto aqui, ó, que o leite ferveu. Aí quando eu digo que o leite ferveu, você ainda não havia derramado, não havia explodido. E o momento que você tem que atuar no seu sentimento, porque aí vem o sentimento e a explosão é a emoção. O momento que você tem que atuar no sentimento é esse momento que você percebe que o leite está começando a subir. E escrever isso ajuda muito, porque depois que você escreve, você observa assim, deixa eu ver, o que eu posso fazer? Por exemplo, você virar para a pessoa e percebendo que não vai ter um resultado positivo, você fala assim, olha, é o seguinte, eu acho melhor a gente deixar esse assunto para depois, porque se continuar vai piorar.
E se a pessoa não estiver disposta, o que você pode fazer de melhor para você e para ela é se afastar, porque você sabe que vai explodir, você sabe que não vai ter o resultado que você espera. Isso é consciência emocional, saber identificar e lidar com as suas emoções. As suas emoções são congruentes com seus sentimentos. É impossível você ver uma pessoa cabisbaixa, com o ombro arqueado, chorando e imaginar que ela esteja alegre. É claro que uma pessoa com essa postura vai estar triste. E eu digo isso por quê? Porque as suas emoções são congruentes com os seus sentimentos. O sentimento de tristeza vai fazer com que você arqueie os ombros, abaixe a cabeça e por vezes chore. E o inverso é verdadeiro. Você não vê uma pessoa feliz e extrovertida com os ombros arqueados, a cabeça baixa e chorando. Se tiver uma festa, por exemplo, onde está todo mundo com o peito estufado e se divertindo e sorrindo, ali fica claro para você. E se você vê alguma pessoa no canto ali, você vê que ela não está curtindo aquele ambiente. Ou seja, nesse sentido, o corpo fala, ele revela suas emoções. Por isso é importante ter consciência emocional. E falando em consciência emocional, a pessoa tem que entender o que ela está sentindo para ela saber qual que é a emoção que ela vai ter em função disso. As pessoas não conseguem nem saber o que elas estão sentindo. Você pergunta para a pessoa o que é amor, ela vai falar um monte de coisas lá, aí depois você pergunta o que é paixão, ela vai falar a mesma coisa. As pessoas nem sequer entendem qual tipo de sentimento que estão tendo. E exatamente por não entender qual tipo de sentimento é que tem as emoções ou as reações que tem. Por que uma pessoa vai lá, mata e depois fala assim, eu matei porque eu amo. E a hora que pergunta para ela o que é amor, ela jamais vai dizer que amor é matar a pessoa. Porque a pessoa não entende o que é a emoção que ela está sentindo. Ou melhor, ela não entende qual o sentimento que ela está sentindo. Por imaginar que sente amor, ela vai lá e a emoção dela é matar o outro por algum motivo que ela acabou criando e dizendo que foi em nome do amor. É uma insanidade. Isso é falta de consciência emocional. Um outro ponto também que influencia muito na inteligência emocional é a empatia. Por que a empatia? A empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. Você jamais vai sentir o que o outro sente, mas se colocar no lugar do outro, fica fácil você perceber o que pode ou não fazer com que o outro se aborreça. Empatia é a capacidade que você tem de querer o bem do outro. E por que a empatia é importante? Porque quando você tem empatia pelo outro, a possibilidade ou a probabilidade de ele ter uma emoção que vai te provocar também uma emoção negativa cai bastante. Porque essa empatia faz com que o outro te veja como um amigo e não como inimigo, que ele não te veja como uma ameaça acima de tudo. Pode até ser, ele é seu amigo, mas ele não quer te ver como uma ameaça. Você não tem aqueles amigos que falam assim, não, o cara é meu amigo, mas ele é bem difícil de mexer. Olha só como que esse pensamento de que ele é bem difícil de mexer já traz em você uma armadura. Você já chega perto dele meio assim que como um caranguejo levantando as garras, né? Pronto para atacar, porque você já sabe como que a pessoa é. Ao passo que se ele for empático, você já tem essa tranquilidade de saber que o que ele quer é que você esteja bem e feliz. Por isso, a empatia é tão importante para a inteligência emocional. Inteligente emocionalmente é quem sempre chega com um sorriso, é quem sempre chega cumprimentando, é quem transmite uma energia positiva em qualquer ambiente que chega para qualquer pessoa. Exercite sua empatia, que com certeza é um bom caminho para você desenvolver inteligência emocional. Outra coisa é a motivação. Pessoas desmotivadas não têm inteligência emocional. Porque
Se você não tem um motivo para acordar de manhã, se você não tem um motivo para viver, por que você levanta todos os dias? Se você não sabe disso, como que você quer ter qualidade das suas emoções? Você vai viver no mundo do tanto faz. Por isso é importante que você encontre sentido para a sua vida. Inteligência emocional é saber por que você está aqui, por que você está aí, qual o motivo da sua existência. Busque então o motivo. E os motivos são internos. Descubra o que você quer e o que você não quer para a sua vida. Busque se afastar do que você permite que te irrite, que te magoe, ou ressignifique isso. Mude o significado de tudo que é negativo para uma coisa que é positiva. Não no sentido de pensar positivo, mas de agir positivo. Por exemplo, foi o desemprego. Se desemprego se traz uma emoção negativa, como transformar o desemprego em uma emoção positiva? Ou seja, como ter uma mentalidade positiva em relação ao desemprego? Entenda o desemprego como uma oportunidade. Você transformou uma coisa ruim em uma coisa positiva, sem pensar positivo. Ah, não, desemprego. Ah, não, vai dar tudo certo. Não, desemprego é uma oportunidade que você tem nova, de fazer uma coisa nova, de desenvolver uma coisa nova, de arrumar um novo emprego, talvez desenvolver ou criar o próprio negócio. Isso é que é a motivação. É você pegar alguma coisa que te traz um sentimento negativo, que pode culminar em uma emoção negativa, e transformar num sentimento positivo, que óbvio vai transformar numa emoção positiva. E por último, o relacionamento. Quando fala relacionamento, primeiro é você estar atento a quem está à sua volta, se te faz bem, se te faz mal, se te põe para cima, se te põe para baixo, se as pessoas são empáticas ou antipáticas. E como que você se relaciona em termos de convivência? Qual é a qualidade do assunto que você tem com essas pessoas? O que elas falam te agrada? O que elas fazem te agrada? Busque pessoas que tenham o mesmo pensamento, não pensamento, mas busque pessoas que têm os mesmos objetivos que os seus. O objetivo de ser feliz, o objetivo de ser alegre, o objetivo de estar bem, o objetivo de ser descontraído, o objetivo de ter qualidade de vida. Isso é relacionamento. Ter conversas produtivas, no lugar de conversas fúteis que não vão levar a nada. Ficar falando de miséria, de acidente, de morte, falando mal da vida dos outros. Relacionamento é isso, é você buscar o contrário disso tudo que eu acabei de falar. Pessoas que estão sempre de bem com a vida, que pensam sempre positivo, que são positivas, que fazem coisas positivas, que sabem extrair das dificuldades oportunidades. Esse é o verdadeiro relacionamento. Observe. O que as pessoas não observam é que justamente nos momentos de maiores dificuldades foi o momento que elas cresceram. Às vezes, a virada na vida das pessoas acontece exatamente no momento mais difícil. Portanto, tudo que for negativo, você pegue e busque um significado. Tudo que aconteceu no passado não serve para agora. Pegue o que deu errado no passado e fala, não, isso já passou. Para mim importa é agora. O que eu posso fazer a partir de agora? Aquilo lá, o que significou? Não, significou que eu não devo fazer daquela forma. Então aquilo já não importa mais. Ressignificar é você buscar uma coisa que não saiu do jeito que deveria e atribuir a ela uma nova forma de ser e de fazer. Porque se você muda a forma de ser e de fazer, você vai mudar a forma de ter. Agora, se você ficar preso ao passado, você vai ser o seu passado. Aí você vai fazer o que aconteceu no passado, vai ter uma repetição e você vai ter o resultado que você teve no passado. Você vai estar sempre resgatando aquilo. Ressignificar é isso. É você pegar o que não saiu do jeito que deveria
mudar esse significado e traçar uma nova rota. Aí lá na frente, a sua referência não vai ser mais aquilo, mas sim o que deu certo. E as pessoas não têm essa habilidade que pode ser desenvolvida de ressignificar as coisas que aconteceram e que não tiveram o resultado esperado na vida delas. O quinto passo é: seja resiliente, no sentido de buscar o mais rápido possível um sentimento e uma emoção negativa para um resultado positivo. Resistir, né? Ser resiliente é resistir e retomar, é o apagar o fogo do leite fervendo para evitar que ele transborde toda vez. Com isso, você vai retomar o controle da sua emoção, fazendo com que você se acalme, que você tenha uma vida mais tranquila. Evitar que o leite derrame é você voltar à situação desejável, que é a resiliência, a capacidade que você tem de voltar à situação anterior. E a situação anterior desejável que você quer é uma situação de mais calma, mais serenidade, mais equilíbrio e mais balanceamento na sua vida. E o sexto passo é: termine as coisas que você começar. Terminar o que você começa evita frustração. Porque se você acumula frustrações, com certeza todas as outras coisas na sua vida não vão caminhar. Ter uma vida frustrada vai em caminho contrário ao que você deseja do seu sucesso. Já pensou uma pessoa que tudo é, não dá certo, tudo que eu começo não dá certo, tudo que eu começo não dá certo? Qual qualidade de pensamentos que você acha que essa pessoa tem? Você acredita verdadeiramente que uma pessoa que para tudo que começa tem inteligência emocional? Acabei de passar para você 6 passos para você começar a desenvolver a sua inteligência emocional. Não é só falando sobre inteligência emocional. Coloque em prática, passe a fazer isso no seu dia a dia. Todos os dias exercite, identificar as emoções, saber o que está desencadeando uma reação que você não gosta de ter. Tudo isso. Assista o vídeo novamente, se você quiser anotar, anote, porque eu acho que é importante anotar, leia e coloque em prática. Eu faço isso e dá certo para mim, e eu tenho certeza que você também consegue. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares, deixa um like lá para o YouTube não se desinscrever, porque o YouTube, se você não curtir nada lá, ele desinscreve, você sabia disso? Então deixa o seu like lá, me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial, e curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. Comente para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Assim você vai demonstrar que você tem compaixão pelas pessoas, que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. E isso também vai me motivar a continuar fazendo vídeos que vão trazer crescimento pessoal para você. Um abraço, até o próximo vídeo.